os livros do Humilde Blogueiro. E o livro do Humilde Blogueiro agora, estamos na vibe de Freud, né? Vibe de Freud. O mal-estar na civilização. Esse aqui é o volume 21 da edição standard das obras completas de Freud, lançada pela editora Imago. Tá? É um pequeno texto, bem interessante, onde Freud exerce todo o seu pessimismo metafísico, digamos assim. Coloca aqui, olha, não tem solução para a civilização. É claro que é nesse texto que ele aprofunda, quer dizer, ele faz uma leitura assim, confrontando a questão da civilização, Eros e Thanatos, o princípio do prazer e um princípio da morte. Tá? Eros e Thanatos como energias... Aliás, Freud, todo o arcabouço está na moda, né? Falar, mas todo o edifício da teoria psicanalítica de Freud parece que está lá fundamentado numa questão da economia da economia da dinâmica das energias psíquicas, tá? Que, na minha opinião, parte de dois princípios, essa dinâmica econômica das energias. Primeiro, o aparelho psíquico humano busca felicidade. Busca a felicidade. É um princípio. Buscamos a felicidade. Segundo princípio, através da lei do menor esforço. Tá? Então, por exemplo, todas as formações reativas, mecanismos de defesa, aquilo que Freud vai definir como racionalização, é tipo um atalho que o aparelho psíquico pega para evitar o confronto. Eu não quero elaborar certas cenas traumáticas. Vamos colocar em termos de um português comum. Eu não quero fazer DR. Discussão de relacionamento é um puta desgaste, energia. O que eu faço? Eu compro flores, compro uma caixa de bombom, sei lá, dou um presente. Eu dou um cartão de crédito ilimitado para ela, não enche mais o meu saco. Lei do menor esforço. Tá? Para problemas difíceis, soluções fáceis. Então, uma economia psíquica, a economia da energia psíquica, que, na minha opinião, se baseia nesse... E na busca da felicidade tem um problema, que aí é a fonte do pessimismo que está nesse pequeno texto Mal-Estar na Civilização, que é o problema de Eros e Thanatos. São dois lados de uma mesma moeda. Não é um jogo maniqueísta. Tá? Não é quem é o vilão, quem é o bandido. Um precisa do outro. Por quê? Porque há uma busca na felicidade, é uma questão na busca da felicidade que também é a busca pela morte. Tá? É uma coisa que incomodou muito aí Marcuse, Reich, ao tentar politizar, em trazer a conexão Freud-marxistas, eles se incomodaram muito com isso. Como assim? Me permitam um trecho aqui, que é a questão do amor, a felicidade. Vamos ser didáticos. O que impede a felicidade? Primeiro, o próprio corpo, segundo ele. Nosso corpo envelhece. Dizia, não sei se foi Cioran que falou, nós estamos doentes da morte. Então, isso nos incomoda, isso nos traz infelicidade. Segundo, a natureza, o meio externo, as intempéries, as forças naturais. Isso não nos traz a felicidade. O frio, o calor, a fome, as condições naturais que podem ser colocadas, que vai nos confrontar e pode até nos matar. E terceiro, a sociedade. Porque desde o parricídio, que está lá sobre a questão do totemismo levantado por Freud, o assassinato do pai significou a intromissão do pai para dentro de si e a formação do superego. Então nos sentimos culpados.
O assassinato de Cristo seria um exemplo desse sentimento de culpa lá de Totem e Tabu de Freud, tá? Então, viver em sociedade significa renúncia. Porque eu dependo dos outros, os outros dependem de mim. Viver em sociedade é sofrimento. Significa renunciar ao prazer imediato, à felicidade. Muitas vezes a felicidade vai ter que ser colocada num outro plano. Tá? Aí entra a questão de Eros e Thanatos. Na verdade, essa pulsão não é mais instinto, há uma diferença brutal entre instinto e libido. Pulsão, que é o conceito que ele vai utilizar. Nosso aparato psíquico não é mais fundamentado em instintos, é na pulsão. Pulsão é muito próximo à energia libidinal, tá? Sendo que o amor genital é apenas uma parte disso daí. Me permitam ler um pequeno trecho aqui. Duas pessoas que se amam. A questão do amor aqui. Onde é que está? Dizemos quase a mesma coisa quando fazemos a antítese entre a civilização e sexualidade, derivar a circunstância de o amor sexual constituir um relacionamento entre dois indivíduos, no qual um terceiro só pode ser supérfluo ou perturbador. Ao passo que a civilização depende de relacionamentos entre um considerável número de indivíduos. A civilização depende do relacionamento de considerável número de indivíduos. Quando um relacionamento amoroso se encontra no seu auge, sabe, primeiros meses, recém-casados, aquela beleza, né? Um relacionamento que está no auge, tá? Não resta lugar para qualquer outro interesse pelo ambiente. Um casal de amantes se basta a si mesmo. Sequer necessitam do filho que têm em comum para torná-los felizes. Está aqui nesse trecho Eros e Thanatos. Tá? Porque nessa dinâmica energética proposta por Freud, a felicidade é a paz final. Pronto, me elocupletei, estou satisfeito. Esse estar satisfeito significa a paz, a parada total. Isso pode ser tanto a morte quanto a vida. Se fala que, por exemplo, o orgasmo é a pequena morte. É como se você morresse, você se perdesse no outro. Na loucura do orgasmo, você perdeu-se a si mesmo. Acabou o ego, acabou tudo ali. Essa é a paz final. Portanto, a busca da felicidade vai ter esses dois lados. Eros e Thanatos. Fazem parte vamos dizer assim, do impulso libidinal. E só através da sublimação, isso pode ser controlado de tal maneira que o Thanatos não se torne uma coisa antissocial ou destrutiva. Pulsão de morte. É claro que aqui Marcuse ele vai tentar encontrar o meio termo. Mas peraí, por exemplo, o sadomasoquismo, as perversões para Freud é esse outro lado, é o Thanatos. São formas, inclusive, legítimas de busca de prazer, só que tanáticas, no final, no limite autodestrutivo. Herbert Marcuse e Reich, que vão tentar trazer Freud para o marxismo, né? Para tentar entender o poder da ideologia, do capitalismo sobre a mente das pessoas, ele vai criar o conceito de sobre-repressão. Assim como tem a mais-valia, tem a mais-repressão. Tudo bem, a sociedade exige a repressão dos instintos, dos impulsos, tal, a partir da sublimação. Mas o capitalismo, assim como existe a mais-valia, tem uma mais-repressão. Se reprime além do necessário. Reich, por exemplo, achava que, na verdade, o sadomasoquismo, as perversões, eram decorrentes do represamento da energia libidinal.
Então, como o capitalismo reprime o sexo, então, quando o sexo é liberado, é como uma represa explodindo. Quando uma represa explode, pode criar destruição. Então, ele achava que, em si, Eros não depende de Thanatos. O Thanatos é o lado da repressão. Por isso que esse aspecto destrutivo. Então, na verdade, por que Freud está sendo gnóstico? Ele está ao lado assim dos cavaleiros do apocalipse pós-moderno, Nietzsche e Karl Marx. Porque, na verdade, não há dialética no pensamento freudiano. O Reich e Marcuse, eles tentam encontrar uma dialética, uma superação dialética. Então, a superação dialética em Marcuse está no conceito de mais repressão, que seria a mais-valia psíquica, vamos dizer assim. Enquanto Freud, não. Na verdade, Eros e Thanatos fazem parte da dinâmica da libido, são inseparáveis, não há superação dialética, porque nesse mundo há um choque de opostos que não se reconciliam. Eles estão em choque entre si e não vai haver solução. Esse é o cosmos, assim, no sentido da imperfeição cósmica, que Freud vai encontrar, de um mundo que tende à entropia. Por que ele tende à entropia? Porque tende à paz final. A dissolução de toda energia, a dissolução de tudo para encontrar finalmente a paz através da morte. Tá? A cessação total de movimento. Tá? Que na outra ponta lá de Eros pode ser a plenitude religiosa, a plenitude ou qualquer outro tipo de coisa. O gnosticismo fala muito da morte do ego, tá? Da morte do ego. Então é interessante, esse livro Mal-Estar na Civilização é o momento que eu acho aqui que Freud faz esse acerto de contas, principalmente com essa questão, é possível a cura? Nesse livro está aí, olha, a psicanálise não é cura. Não tem esse conceito de cura na psicanálise. A psicanálise faz afrontar aquilo que tua lei do menor esforço, da busca da felicidade, quer evitar. Agora, o que você vai fazer com isso aí é problema teu. Essa é a ética psicanalítica. Eu não vou te receitar soluções. Eu estou te ajudando a se autoconhecer. Então, por isso que a psicanálise não teve futuro nos Estados Unidos, a não ser no meio publicitário para manipulação e ajudar a alienação dos consumidores, né? Mas e o pleroma? Está aqui o AD3000 perguntando. O pleroma é realmente essa superação, é a plenitude. É difícil imaginar, vamos dizer, fora desse mundo, porque esse mundo é dinâmico, ele tende à entropia. Então, há digamos, por ele ter sido criado, há esse defeito cósmico de ser escravo de Cronos, escravo do tempo, que é a dissolução final, que na verdade é o que nós procuramos. Tá? Em cada orgasmo, em cada prazer desse nível, há a morte também, tanto a vida quanto a morte. Tá? E é o que ele, até no final do texto, ele pede desculpa para o leitor por não ter dado uma solução. Ele, até o próprio Freud, coitado, ele pede desculpa no final do texto. Olha, você esperava que alguma coisa, me desculpa, tal, mas não tem solução. Realmente é assim, eu acho muito delicioso o texto de Freud, né? Eu já comentei aqui, ele é muito fácil de compreender, muito didático. Só os que vieram depois complicaram a psicanálise, principalmente Lacan. Lacan, então. Mas vamos entrar